A paz do Senhor a todos os obreiros. Eu sou o pastor Gilmar e quero trazer aqui um estudo da palavra sobre a Santa Ceia, né? Muita gente faz confusão, né? Tem gente que quer unir a Páscoa com a ceia do Senhor, né? E nós sabemos que naquele momento que Jesus participou da Páscoa com seus discípulos, ele fez ali uma distinção a respeito, né, da Santa Ceia, a qual ele, no momento ali que eles estão se alimentando da Páscoa, ele interrompe e ali, né, abençoa o pão e parte o pão e dá aos seus discípulos e fala: e isto aqui é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Ele não pega todos os elementos, até porque o primeiro elemento na Páscoa é o cordeiro é ele ia se sacrificar, né? Então, a Páscoa quer dizer passar por cima, né? Quando passava o sangue nos umbrais da porta, quando a justiça de Deus ia passar em Israel, via o sangue passar por cima, né? Hoje nós somos marcados com o sangue de Jesus. Então, aquilo era a sombra do que ia acontecer. A Páscoa é para os judeus, para que os judeus lembrassem, não é assim? Para quando o filho perguntar, Moisés até falava assim: que ritual é esse? O que nós fazemos essa? Que festa é essa que comemoramos? Isso aqui é para lembrar, né, da onde o Senhor nos libertou, né, da escravidão. Os elementos da Páscoa eram o cordeiro, né, que era sacrificado, o pão asmo, né, sem fermento, para que lembrasse da pressa, porque saíram apressadamente de lá. E as ervas amargas, para poder lembrar do tempo amargo que passaram no Egito, né? Então são esses três elementos da Páscoa, né? E nós entendemos o seguinte, irmãos, que a partir do momento que Jesus ali faz aquela separação, né? A ceia do Senhor que nós vamos fazer é isso. Nós não temos que comer a Páscoa. O cristão ele não comemora a Páscoa, principalmente a Páscoa que hoje em dia eles não tem nada a ver com a Páscoa judaica ainda, né? Além de nós não comemorarmos a Páscoa judaica, porque nós somos cristãos, então nós temos um outro libertador, o libertador que não livrou só do Egito, mas livrou do mundo inteiro, da perversidão. Nos livrou da garra de Satanás, apesar que na simbologia Faraó representava o próprio Satanás, né? Mas Jesus nos libertou das garras de Satanás, né? E nos resgatou com ele, né, irmãos? Nós somos comprados com o preço do sangue de Jesus, com a morte dele. E Paulo também nos mostra melhor ainda este detalhe, que ele já começa e falando, né? Assim como eu recebi do Senhor, também vos estou ensinando. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, ele não começa lá falando que Jesus sacrificou o cordeiro, que estava comendo o cordeiro, que estava bebendo a erva amarga. Não. Esses elementos é para o povo judeu, para que lembrasse, né? Quando eles foram libertos do Egito. Amém? Eu creio que está bem explicado isso aí, né? E aqui eu comecei a ler aqui em Mateus, né? Fala Mateus, Marcos e Lucas, fala a respeito deste momento que Jesus come a Páscoa, né? E ali celebra junto com a Páscoa e ali, né? Determina esse ritual sagrado que é a Santa Ceia. É um dos rituais sagrados da igreja que é determinado por Deus, por Jesus, é a Santa Ceia, né? Tem o batismo e tem a Santa Ceia. Então foi o Senhor que nos determinou a partir daquele momento. Jesus fala assim, né? E Jesus se levantando, ele sentou à mesa, ele levantando, diz assim, ó, levantando o pão, né? Consagrando, falou assim, ó, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim.
Semelhantemente, depois de ter comido o pão, pegou o vinho, né? Então, irmãos, outro detalhezinho que eu acho muito importante, são detalhes pequenos, mas que eu acho muito importante, é a forma que fala aqui que sentaram à mesa, né? Eles chegaram e sentaram à mesa. Então, a Santa Ceia, não precisa você, já é sagrado, já é algo sagrado que você está fazendo. Você precisa tentar fazer algo mais, um ritual mais, aumentar nada. Não precisa se enjoelhar, não precisa ser, botar o rosto na terra. Vou ficar em pé porque é mais santo ficar em pé. Não, é sentado. Você vai participar da ceia do Senhor. Você vai sentar à mesa. Como é que você senta à mesa? Você senta de joelho? Você senta em pé? Não, é sentado. Então a ceia deve ser servida com todos sentados. Todos sentados. Vai pegar a ceia? Senta. Até o ministrador da ceia, quando ele está servindo, ele serve quem está sentado. O último que vai servir a ele, porque nós aprendemos sempre que é do maior serve o menor, porque Jesus que serviu a ceia, né? Então, o ministrador senta para que o seu auxiliar sirva a ele sentado. É interessante isso, irmãos, é importante. Os irmãos prestar atenção. Eu sei que no nosso campo mesmo tem alguns que participam em pé, outros participam de joelho, né? E o mais correto, o mais próximo da palavra aqui é sentado, porque sentaram à mesa. Amém? Não estou querendo aplicar nenhum outro tipo de ensinamento, não. É bíblico, estou explicando a Bíblia. Então eu vou focar no Coríntios 11, que eu acho que é um tema mais focado para isso, né? Mas, assim, que explica a gente com mais exatidão. E aqui em Coríntios 11, irmãos, tem algumas pessoas que pegam algo também que é muito equivocado aqui, né? No comecinho de Coríntios 11, a gente começa já lendo lá em 23, né? No versículo 23. Mas se você ler um pouquinho antes, fala sobre Paulo ali repreendendo os irmãos de Corinto. E os irmãos de hoje em dia querem fazer igual os irmãos de Corinto. Não entende que Paulo estava repreendendo os irmãos. Que ele diz assim, olha só. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo. Olha só, o que eu vou falar com você, não vos louvo. Não estou agradando de nada disso. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós deserções, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor? Olha só, não é para comer a ceia do Senhor? Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Aí está dizendo aqui, muitos irmãos deduzem o que havia um banquete. Pelo que dá para entender, é um banquete sim, mas Paulo está repreendendo, não é dessa forma não. Não é desse jeito para vocês embriagar, para vocês matar a fome, não. Porque ele fala aqui, ó, não tendes porventura casa para comer e para beber? Está falando, não, isso aí é para vocês fazerem na casa de vocês, não na casa do Senhor. Esse banquete aqui, não. Ou despreza a igreja de Deus e envergonha os que não têm? É uma pergunta. Que vos darei? Louvar-vos nisso? Não vos louvo. Está vendo? Aí que ele vem dar a instrução. E aí muitos irmãos pegam esse ponto aqui, irmãos, e acham que tem que fazer um banquete na igreja. Lá na minha igreja tem um banquete, né? Lá, a ceia lá é farta, é cheia de coisas, bota outros elementos, né? Bota frutas, bota outras coisas, né? Mas não, irmãos. Olha só, eu vou explicar qual é a importância, qual o significado, que é muito sério. Não é para você fazer banquete, não. Faça banquete outro dia.
Ah, irmão, hoje eu vou fazer um almoço para a igreja. Faz um almoço para a igreja, faz um churrasco para a igreja, mas faz outro dia. O dia de celebrarmos a ceia do Senhor, que é um ritual sagrado, constituído por Jesus. É muito sério. Preste bem atenção, ó. Porque eu recebi do Senhor, aí ele entra na instrução certa, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, olha só, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ali, irmãos, outro detalhezinho importante que eu quero focar aqui, quando fala, isto é o meu corpo que é partido por vós. Jesus não está dizendo que o pão que você vai partir vai se transformar na carne dele, não. Não é isso. Isso é um memorial. Se você ler lá em João 6, 48 em diante, Jesus vem falando, verdadeiramente a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Mas não é, irmãos, como muitos acham que ali há uma metamorfose ali, algo místico que vai acontecer, que vai transformar o pão na carne de Jesus e o vinho no sangue de Jesus, e você vai comer a carne e vai beber o sangue. Não. O sacrifício de Jesus, que você participa dele, que você, é como se você tivesse comido a carne de Jesus, bebido o sangue, é quando você entrega a sua vida para Jesus. Você entrega a sua vida para Jesus. Você recebe Jesus como seu Salvador. Você participou do sacrifício de Jesus. Porque você recebeu o sacrifício de Jesus na sua vida. E quando nós fazemos isso aqui, é lembrando, é um memorial. Fazer isso em memória de mim. É um memorial. O pão é o símbolo do corpo de Jesus. O sangue é o símbolo o vinho é o símbolo do sangue de Jesus. É simbolicamente. É consagrado. Nós devemos entender e compreender que a partir daquele momento que nós consagramos, ele é algo sagrado. Não é apenas mais um simples pão. Não. Mas também não é o corpo de Jesus. Entendeu? Não é apenas um pão que você toma café pela manhã ou à tarde. Não. Não é apenas um suco de uva, né, que a gente da Assembleia nós tomamos o suco de uva, que em Israel simboliza também é vinho, né? É chamado de vinho. Não é esse suco de uva que você toma em casa. Não. Ali é algo sagrado, foi consagrado como elemento da ceia do Senhor, e qual nós alimentamos e fazemos em memória de Cristo. Amém? Então, estamos entendidos nessa parte, né? E aí ele vem mais aqui, ó. E é interessante que ele fala assim: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois. Essa parte aqui é interessante, irmãos. Semelhantemente, também depois. É algo que vai fazer semelhante ao primeiro que fez, que é o pão. Mas fala depois. Tem gente que faz o quê? Serve o pão, serve o suco, para depois participar todo o pão e o suco junto. Amém, tudo bem. Não vou dizer que você está profanando a Santa Ceia. Mas, se você quer seguir a risca, aqui está falando depois. Depois, esse depois tem um intervalo entre um e outro. Não é? Então, por isso que a maior parte das Assembleias de Deus faz isso. Primeiro serve o pão, participamos do pão, esperamos todos, né, que todos tenham pegado, e depois participamos todos juntos do pão. E depois aí que nós vamos orar pelo vinho, né? Por isso que eu estou falando, irmãos, estou falando aqui para todos ter um entendimento melhor, né? Explicando por que é feito assim, para que quando vier com alguma heresia, algum ensinamento errado, os irmãos saibam combater. Bom?
Então vamos lá, irmãos. Aí diz aqui, ó, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Tá vendo? Irmãos, há também uma onda, né? Eu achei até estranho. Isso aconteceu comigo até na pandemia, numa igreja, eu não tinha visto ainda isso. E os pessoal começa a trocar o cálice e dizer que tem comunhão com o outro. Irmão, se eu não tiver comunhão com meu irmão, eu não posso nem participar da ceia, porque eu não tenho comunhão com Deus, né? Jesus morreu na cruz, irmãos, para nos reconciliar com Deus, para ter comunhão com o Pai. Então, primeiro, ó, 3 pazes que se fala, né? A paz de Deus, a paz com Deus e a paz com os homens. Você não tem como ter uma só, você tem que ter as 3. Se eu não tenho comunhão com meu irmão, eu não posso estar participando da ceia, eu não posso nem estar celebrando ali, se ninguém tem paz um com o outro, não pode estar nem celebrando aquilo ali. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, não tem explicação nenhuma biblicamente, nada bíblico. Isso é invenção humana. Trocar cálice é invenção humana. Não tenta, igual eu estou falando aqui, não tenta fazer sagrado aquilo que já é sagrado. Jesus não quer isso. Jesus quer que você obedeça, seja obediente à palavra, seja fiel à palavra. Então na palavra não tem nada a ver isso, ficar trocando. Outra coisa aqui, irmão, que eu estava esquecendo, o pão, nada de picar pão em antes. É mais bonito. Legal, porque Jesus fala assim, ó, e tomando o pão, o partiu. Olha que maravilha. E disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Né? Então, o ministrante da Santa Ceia, quando ele pegar o pão ali, colocar a igreja em pé para orar e consagrar o pão, quando ele terminar de consagrar o pão, se ele tiver consagrado, tiver com o pão na mão, beleza. Se ele tiver na bandeja, na mão do auxiliar dele, ele pega o pão ali com as mãos, né? Ele vai estar de luva ou vai ter lavado as mãos e parte o pão. E vai dizer essa frase, entendeu? E Jesus, tomando o pão, partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Né? Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. E entrega para os seus auxiliares, está ali, né? Picando o pão, né? Nas vasilhas para servir a ceia do Senhor. Outro detalhe que eu falando aqui sobre a luva ou lavar as mãos, já vi heresias também, irmão, sobre gente usar a expressão que quando os obreiros estão lavando as mãos, estão fazendo igual Pilatos. Misericórdia, irmãos. Tem de misericórdia. Uma vez, um obreiro veio falar isso comigo, eu repreendi ele. Tem de misericórdia, irmãos. Presta atenção na palavra de Deus. Não faz um negócio desse, não. Tira essa ideia da sua cabeça, que isso não é de Deus, não. Isso é maligno. Pilatos, ele tinha o poder na mão dele, portanto, ele até falou com Jesus de não cometer aquilo. Mesmo que era projeto de Deus, como Jesus mesmo falou assim, olha, você não teria poder nenhum sobre mim, não. Mas Papai do Céu está permitindo, eu estou me entregando, né? Jesus se entregou por nós. Não foi ninguém que foi lá e prendeu ele, teve poder para fazer isso. Ele até falou com Pedro, se eu pedir ao Pai, ele me manda um monte de anjo aqui, Pedro, e não tem isso aqui, não. Mas ali, irmãos, ele podia fazer o certo. Ele podia libertar Jesus. Falei assim, eu não vou fazer isso. A mulher dele até avisou ele. Mas ele, para agradar o povo, por interesse próprio, ele fez o que o sumo sacerdote estava pedindo a ele. Então, esse fato dele lavar a mão ali não isenta ele do pecado dele, não. De jeito nenhum. Ele carregou a culpa do sangue de Jesus. Jesus mesmo fala aquela passagem que ele fala, um de vós há de me trair, quando ele está sentado ali participando da Páscoa junto com seus discípulos. E fala assim, ó, o filho do homem vai no caminho que tem que ir, mas ai daquele que o traiu. Entendeu? É bíblico, é lícito acontecer, mas ai.
O escândalo há de vir, mas ai por quem há de vir. Entendeu, irmãos? Então, esse negócio de lavar as mãos ali, tá lavando por higiene. Porque vão pegar no pão. Não é tá lavando a mão para isentar da culpa do pecado de quem vai participar da ceia, não. Tá lavando as mãos por higiene. Higienizar as mãos para tocar no pão. Se vai usar luva, nem mão lava. Como na nossa igreja usa luva. Então, nem a mão lava. Coloca a luva e ali manuseia os elementos da ceia. Entendeu, irmãos? Então, só para ficar bem claro sobre isso. E vamos lá, então. Eu tinha mais um ponto para falar, mas se eu lembrar, eu volto aqui. Sim, quando os obreiros for servir a igreja, os diáconos for servir a igreja, da mesma forma ele vai repetir a frase que o ministrante falou quando ele partiu o pão. Ele vai chegar diante das pessoas que estão participando, ele não precisa falar para individuais, mas pode ir falando, repetindo a frase sempre, E Jesus tomando o pão partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. E vai andando e vai falando. Lembrando, irmãos, o orador, a pessoa que está servindo a ceia, a pessoa que está manuseando todo o alimento da ceia, procura-se não falar diretamente em cima do elemento da ceia. Vai fazer a oração, coloca a bandeja abaixo da boca. E ali gospe no suco de uva, no pão. Não, irmãos. Ergue mais aos céus, acima da sua boca. Para que você, quando orar, não saia nenhum tipo de guspe em cima da bandeja. É anti-higiênico. Tá? Ore bem alto. O obreiro também, quando está servindo, não fala em cima da bandeja. Procura falar com a boca voltada um pouco para o lado e vai levando e falando. Entendeu? Tá bom, meus irmãos? Isso é higiênico, mais higiênico. E ali, depois que participou do pão, irmão, da mesma forma, os diáconos, nós tínhamos um banco na frente assim do púlpito, onde os diáconos se preparavam para levar a ceia, para eles sentar, para poder eles participar sentado também. Todos participavam sentado, porque dá a entender assim que sentou à mesa, é mais correto a visão para copiar a forma que Jesus nos ensinou, E aí, tomando o cálice, da mesma forma, vamos consagrar, orar, orando, consagrando a Deus, dá para os diáconos servir. E ali já serve e já vão bebendo. E o outro já vai recolhendo os copos. É isso? E aí diz assim, e fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Aí, irmãos, sobre servir a Santa Ceia, eu creio que nós estamos, entendido aí. Deu para compreender direitinho, Não é de encher barriga, Nós vamos mais à frente. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha a responsabilidade de quem está participando. Agora voltou para quem está participando. Porque qualquer que come este pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E aí vem aqui e fala assim, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu quero focar um pouquinho nessa parte, discernir o corpo do Senhor. Isso é muito importante, irmãos, muito importante. Para que aconteça esse discernimento do corpo do Senhor, é importante nós voltar o culto todo para a ceia do Senhor. Eu já vi culto de Santa Ceia ter 2 pregações. Não concordo. Não concordo de jeito nenhum. É um culto à parte. É o culto todo voltado para a ceia do Senhor.
Os irmãos já saem de casa já sabendo, hoje eu vou participar do corpo do Senhor, hoje eu vou participar da Santa Ceia. Na igreja, irmãos, a oração voltada para isso, de gratidão pelo que o Senhor fez por nós, do sacrifício que Ele sofreu por nós, que Ele se entregou por nós. Os louvores voltados para o sacrifício de Jesus, para o preço que Jesus pagou por nós. A leitura introdutória voltada também para a ceia do Senhor, para falar dos momentos de dor que o Senhor passou, do percurso, das vias dolorosas do Senhor. Os louvores dos conjuntos, está tudo voltado para isso também. Para que nós venhamos estar com a mente voltada totalmente para isso. Porque é um memorial, é para nós trazer em nossa memória o que nós estamos fazendo naquele dia, o que vai ser celebrado naquele dia, para que quando você chegar a pegar ali, depois da oração, depois da consagração do pão, quando você pegar o pão, você entender, discernir que ali você está participando de algo que o Senhor pagou um alto preço pela tua vida. Ali é um momento de uma grande vitória, mas de um momento de um grande sofrimento para que você obtenha a vitória. Eu sempre gosto de frisar que é um misto de sentimentos, momentos de grande tristeza, porque um justo padeceu tanto por mim, mas um momento de grande alegria, porque ele me proporcionou a vida através dele. O livramento da condenação eterna através do sofrimento de Jesus. Então, irmãos, por isso que aqui está falando aqui, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então temos que fazer o discernimento do corpo do Senhor. Entender que ali não é apenas um elemento normal mais, que você está fazendo aquilo ali lembrando da morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados? Lança um pouquinho lá atrás, irmãos. Olha só. Porque uma vez também um obreiro chegou para mim e falou isso. Assim, irmãos, a Bíblia diz lá que examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, não é o homem tem que se examinar a si mesmo. Se ele não acha que ele não tem pecado, então ele participa. Mas aqui, irmãos, esse examinar a si mesmo, está falando, é examinar a si mesmo, sim. Mas é examinar com o quê? Com a palavra. Não é com o meu... tá certo, não, meu intelecto, não, minha forma de pensar, isso tem nada a ver, quando você faz isso, não é assim, hoje em dia, tá? Fala assim, fulano faz coisa pior ainda, o que é isso, não é nada. Não, é de acordo com a palavra. Porque aqui está falando, se eu julgar a mim mesmo, não serei julgado. Porque eu vou decretar condenação para mim mesmo? Não. Ninguém vai decretar condenação. Não, eu examinei, eu estou culpado. Pode me castigar, pode me prender, pode me matar. Não. Quem nos julga é a palavra de Deus. Examinar com a palavra de Deus. Por isso que diz assim, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não termos condenação com o mundo. Está vendo a vantagem, a importância de ser melhor ser repreendido pelo Senhor, mas livrar da condenação do mundo, irmãos. Amém? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Amém? Vamos ajuntar para celebrar o ritual sagrado do Senhor Jesus que deixou para nós, não para a condenação.
Então, ficou bem claro aí, né, irmãos? Eu creio que os irmãos entenderam direitinho. Eu creio que eu não devo ter deixado passar nada aí. Que os irmãos prestem bem atenção no vídeo. Irmãos, para o elevo espiritual da igreja, todos serão impactados se nós fizermos corretamente, conforme a palavra do Senhor. Porque o que eu abri para os irmãos, para poder estar transmitido para os irmãos, é a palavra do Senhor. Não tem nada fora da palavra do Senhor aqui, é a palavra do Senhor. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.